amados irmãos, mais uma vez aqui no canal Reino do Céu, para darmos continuidade o estudo das duas casas de Israel simplificado. Seja todos muito bem-vindos, fique comigo até o final, você será muito edificado da parte de Deus, amém? Eu quero começar lendo em Gálatas capítulo 3, versículo 8 e 9, aqui onde está, você já está vendo aqui. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Ou seja, Deus tinha dito que saía uma nação e várias nações, E aqui Paulo está confirmando que aquelas famílias que seriam abençoadas, aquelas famílias, todas as famílias da terra, ou todas as nações da terra seriam abençoadas. Ele está dizendo que os gentios, que não somente os gentios, mas ele está falando que os que têm fé, mas ele falou que aqui, quando Deus diz que as nações seriam abençoadas, Paulo está confirmando que essas nações seriam os gentios, Então, é muito claro, se você, no capítulo 3 todinho, vai falar muitas coisas boas, Para sermos breves, vamos para 1 Reis, capítulo 11. 1 Reis, capítulo 11, versículo 8 em diante, nós vamos fazer uma leitura. Nós vamos ler o pecado de Salomão, Por conta do pecado de Salomão, Deus vai fazer a divisão do reino, sempre com o entendimento do número 2, Duas nações, Deus prometeu que sairia nações de Israel, Aí Deus aqui vai dividir o reino por causa do pecado de Salomão, Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviará o seu coração do Senhor Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecerá. E acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenará. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e darei a teu servo. Deus vai tirar o reino de Salomão e vai dar um servo dele. E o servo de Salomão é um efraimita. Nós vemos que a bênção da primogenitura de Efraim, que era o neto de Jacó, e que Jacó disse que agregaria ele a Israel, tornaria o neto como filho, Agora o reino vai ser dividido e a maior parte vai ser para um servo de Salomão, que ele está dizendo aqui: darei a teu servo, contudo não o farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o tirarei. Todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém que escolhi. Deus está falando que vai tirar o reinado das mãos de Salomão por conta do pecado dele, mas não vai tirar nos dias que ele for vivo, mas depois que ele morrer, Deus vai tirar o reino dele e vai dar o reino para um filho dele, Ele vai dividir o reino e vai dar uma parte para o filho dele, que é Roboão. Só que Roboão vai pegar uma parte bem pequena. Ele diz que vai dar uma tribo. Na verdade, vai ser agregado 2 tribos, porque as 10 elas vão ser entregues nas mãos do efraimita, que é Jeroboão, Acho que deu para vocês entender. Quando a gente chega em 1 Reis 11, 29 e 32, nós vamos só pular aqui, Aqui no versículo 26, só para nós entendermos quem era Jeroboão, Está dizendo: Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, levantou a mão contra o rei. Aqui só para nós entender, Jeroboão, filho de Nebate, efraimita, Só para entendermos que Jeroboão, que seria rei sobre as 10 tribos de Israel, na divisão que Deus faria,
ele é da tribo de Efraim, né? Cumprindo o que Deus já tinha prometido, né? As 10 tribos, elas se espalharão por todo o mundo e elas se misturarão com o povo gentios, que é a tribo, que é a casa do norte, né? Quando Jesus veio, teve a casa do sul, que era Judá, e a casa do norte, né? Então essa casa do norte, que era comparado com os gentios, os judeus não aceitaram porque eles estavam misturados com os gentios. Essa casa do norte era dominada por Jeroboão, né? Que era um meio gentil, né? Acho que vocês estão entendendo já, né? O que Deus tinha feito lá em Gênesis 48, né? Quando chegamos aqui no versículo 29, nós vamos ler mais um pouquinho aqui, né? Aqui nós vamos ver o profeta de Deus chamado Aías. O profeta Aías chega no deserto e leva uma capa sobre si. E quando ele encontra Jeroboão, que é o servo de Salomão, ele rasga a capa em 12 pedaços e entrega 10 pedaços a Jeroboão, que seriam as 10 tribos, né? Sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. Este tinha vestido de uma capa nova e estavam sós os dois no campo. Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão, o efraimita, né, o servo de Salomão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi, de todas as tribos de Israel. Né? O profeta já entregou a profecia de que o reino ia ser rasgado, né? E que o filho de Salomão, que era Roboão, ficaria somente com a tribo, por amor a Davi, não por amor a Salomão, né? Porque a Salomão fez tudo quanto desagradava o Senhor, né? Como nós lemos lá no começo, quando começamos a ler 1 Reis capítulo 11. Então, ele entrega 10 pedaços da capa para Jeroboão, o efraimita, e significa o quê? Que ele vai reinar sobre 10 tribos. Então, a partir daí, se você ler 1 Reis capítulo 11 todinho, você vai ver que houve guerra, né? Houve muita guerra, né? E os efraimitas, o efraimita Jeroboão, levou as 10 tribos, né? E ficaram separados da tribo de Judá. Sendo que Deus disse que ele ficaria somente com a tribo, mas depois nós vamos ver que os benjamitas, né, se agregaram à tribo de Judá. Se Jeroboão ficou com 10 tribos, e se o total das tribos de Israel seriam 12, certamente Roboão, filho de Salomão, ficou com 2 tribos, né, que seria Judá e Benjamim, e essas 2 tribos se tornaram uma casa. Então aqui nós já vemos o sentido do que era um povo e outros povos, né? Nós já temos o sentido do que foi dito para Abraão: de ti sairá uma nação e nações sairão de ti. Ou seja, a tribo de Judá com Benjamim formando a casa de Judá era a nação de Israel. A outra tribo, as outras 10 tribos que foram governadas por Jeroboão, o efraimita, já nos mostrava os povos, né? Que Deus já tinha falado que sairia povos de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Muito bem esclarecido, né? Até aqui. Vamos finalizar o vídeo. Vamos para 1 Reis. Vamos só para o capítulo 12, né? O versículo 17. Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão, ou seja, o filho de Salomão, só para nós compreender, né? Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão, né? Sobre 2 tribos, né? Foi a casa de Judá. Aí, no versículo 20, nós vemos quem ficou com as 10 tribos, né?
Tendo ouvido todo Israel que Jeroboão, né, o efraimita, tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo o Israel. Aí aqui nós fechamos o entendimento que Jeroboão estava reinando sobre as 10 tribos de Israel, certo? Ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Mas quando nós chegamos no versículo 21, nós vemos aqui que Benjamim se uniu a Judá, né? Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim. Aqui nós vemos a tribo de Benjamim seguindo Judá. E aqui se fecha. E aqui nós compreendemos, nós vemos claramente Roboão, filho de Salomão, reinando sobre uma casa com 2 tribos, e nós vemos Jeroboão, efraimita, reinando sobre 10 tribos. Aí agora quando você já começa, eu tenho certeza que já começa, você que não conhece ainda as 2 casas de Israel, você já começa a perceber que Jesus, quando veio pregando o evangelho, nós sabemos que Samaria era o reino do norte, né? E Jerusalém, o reino do sul, e eles tinham contenda, eles não se davam, porque a tribo do sul, que era a casa de Judá, os verdadeiros israelitas, ali onde tinha o templo, ali onde fazia todos os sacrifícios, todos os rituais, eles não aceitavam a casa do norte, Jerusalém, a casa do norte, que é Samaria, eles não aceitavam como judeus, porque Samaria, as 10 tribos que foi reinada por Jeroboão, tinha sido invadida pelo rei da Síria, e o rei da Síria misturou o povo, né? Já isso que Deus fez foi um propósito de Deus fazer isso, espalhar as 10 tribos no meio das nações, para que a bênção que foi dita em Abraão se cumprisse. Bendita todas as famílias da terra, né? Bendita todas as famílias da terra. Para nós fecharmos e terminarmos o vídeo, aqui em 1 Reis 12, 24, está escrito: assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, filhos de Israel, cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isso, né? Ou seja, Deus fez isso o quê? Deus está dizendo que foi Ele que fez essa divisão, dividiu 12 tribos, Ele dividiu no meio, né? 10 tribos mandou para um lado e 2 tribos deixou lá. E todo mundo conhece que as 10 tribos elas foram perdidas, foram lançadas para o meio das nações, todos conhecemos, e o próximo vídeo nós vamos falar sobre essas profecias, né? Próximo vídeo nós vamos falar sobre essas profecias, em que os profetas falaram do retorno das 10 tribos, né? O retorno das 10 tribos, todos os israelitas voltariam para a sua terra. Eu já fiz um vídeo aqui em que o retorno deles, né? Se você quiser procurar no canal, a restauração de Israel, né? Esse povo seria restaurado. A restauração de Israel se dá no milênio, né? Se eu me lembrar aqui, eu vou deixar o link aqui na descrição para você ver, acompanhar lá o Israel restaurado, né? E essas 10 tribos, elas não voltam literalmente para Israel, mas elas voltam a igreja, né? As 10 tribos hoje, junto com as 2 tribos, elas são a igreja, né? Quando você lê Tiago capítulo 1, Tiago começa logo dizendo, falando as 12 tribos, né? A igreja ela é formada com pessoas que crerem em Cristo, né? E o fundamento são 12, né? Esse é o entendimento. Então, vamos encerrar aqui. Foi Deus que fez, separou, fez 2 casas, mas que depois ele vai fazer a promessa de unir, e é o que nós vamos falar no próximo vídeo, né? Nós vamos falar de Ezequiel, vamos falar de Jeremias, né? Onde tem a promessa, onde Deus alcançará esses 2 povos na sua mão, né? Que é em Cristo, os 2 povos unidos em Cristo, né? Eu agradeço a todos que me acompanharam até aqui, espero que você tenha compreendido, compartilhe com seus amigos se você tiver gostado, inscreva-se no canal, deixe o seu joinha, e fiquem todos na paz de Jesus Cristo, e até o próximo.